A maioria dos candidatos foi duramente penalizada na redação UEMA por não saber abordar corretamente o tema da redação do PAS UEMA 2024. Dá uma olhada nisso aqui, que é uma resposta de um recurso da redação do PAS UEMA 2024. A UEMA diz exatamente o que ela queria do candidato na redação. A prova de produção textual solicitou ao candidato um posicionamento crítico, ou seja, você deveria se posicionar. Em relação ao desenvolvimento do tema, o comando solicita a tomada de posição em relação ao que é ser livre na atualidade no século XXI. No texto produzido, o candidato detém-se à análise da Constituição Federal, utilizando mais de um parágrafo para este fim, sem efetivamente desenvolver seu posicionamento sobre o tema pergunta. Ou seja, o maior erro da galera foi não responder a pergunta do tema. Passou o texto inteiro conceituando aquilo que deveria se posicionar de maneira crítica. Fala galera, eu me chamo Ayrton Moura, estudante de medicina e professor de redação. Se você quer aprender de maneira gratuita sobre a redação UEMA, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e me ajuda a bater 7.000 inscritos aqui pra gente ajudar mais gente sobre a redação UEMA. Bora pro conteúdo, pega papel e caneta, porque vocês já sabem que aqui eu entrego de fato conteúdo aprofundado. Eu vou te falar dois erros muito simples que a maioria da galera cometeu no PAS UEMA 2024 e que se você não se atentar e ficar comigo até o final desse vídeo, você também vai cometer no próximo tema da UEMA. O primeiro erro foi responder a pergunta de forma parcial, ou seja, apenas apresentando um conteúdo sem se posicionar de forma crítica diante do tema. Muita gente ficou falando sobre o conceito de liberdade apresentado pela Constituição, usando o pensamento da Simone de Beauvoir, mas em nenhum momento se posicionou diante do tema de forma crítica. Ser livre no século XXI é isso e isso. Relaxa que no final desse vídeo eu vou te falar exemplo do que tu poderia ter colocado no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Fica comigo até o final desse vídeo. O segundo erro foi perder as lives que aconteceram aqui no meu canal antes da prova. Eu falei aqui como abordar o tema e ainda entreguei na última live antes da prova o tema da redação e as citações para tu usar nesse tema. Tu já sabe que nesse canal é conteúdo de alto nível. Não basta que eu te fale quais são os principais erros e o que a galera errou. É necessário que eu te fale como deveria ser feito. Pois corre, pai, e anota tudo que eu tô te falando aqui. Eu vou te explicar o que é ser livre conforme o pensamento existencialista do Sartre e vou te mostrar como aplicar isso na redação do PAS UEMA 2024. Para o Sartre, esse controle aqui primeiro existiu em essência. Alguém pensou, alguém projetou esse controle. Olha, isso aqui é um controle, ele tem teclas, botões, ele precisa exercer alguns comandos. Então, para o Sartre, antes de existir esse controle, primeiro existiu o projeto, a essência desse controle. Do mesmo modo, antes de existir essa grafite, primeiro existiu a essência, o projeto. Alguém pensou, olha, eu preciso de algo para escrever, vou colocar uma ponta de grafite, vou fazer um projeto. Então, para ela existir, primeiro existiu uma essência, um projeto. Alguém pensou na grafite antes mesmo dela existir. Portanto, para que existisse tanto o controle quanto a grafite, alguém precisou pensar e projetar, ou seja, primeiro ela existiu em essência. Acontece que, por Sartre, o homem é totalmente o contrário disso. O homem não precisa estar condenado a uma essência, assim como o controle, que sempre vai ser um controle, nasceu para ser um controle, e a grafite sempre vai ser uma grafite, nasceu para exercer aquele projeto de grafite. Para o existencialismo de Sartre, primeiro o homem nasce, e só depois de nascer ele se entende como essência. Eu sou professor de redação e estudante de medicina por essência, foi eu que escolhi isso. Eu não fui previamente planejado. Portanto, a base do pensamento existencialista do Sartre é a liberdade. O homem tem a liberdade de ser o que ele quiser. O homem não nasce condenado a ser algo. Ele se torna esse algo porque a liberdade faz parte da essência humana. Anotou tudo isso? Agora calma, respira, que o pai vai te ajudar a aplicar isso no tema da redação do PAS UEMA 2024. Dá uma olhada no que dizia o comando do texto motivador do PAS UEMA 2024. A liberdade é um valor social, não é um valor absolutamente individual. A liberdade requer a responsabilidade com o outro. Precisamos cuidar do outro. Por isso, a liberdade pode ter limites. Ao longo das diferentes décadas, temos vivido diferentes formas do viver, diferentes formas de ser livre. Para nós, liberdade não é libertinagem, mas desafios que temos de enfrentar no nosso dia a dia para alcançar essa liberdade, com o cuidado na interação com o outro. O
comando da redação está esfregando na tua cara que, embora o ser humano seja essencialmente livre para que ele viva em sociedade de maneira harmônica, essa liberdade precisa ter limites. Portanto, no teu desenvolvimento 1, você poderia falar sobre essa importância da liberdade em pleno século XXI e apontar como sendo uma garantia constitucional que permite a existência de grupos sociais marginalizados, como afrodescendentes, negros, mulheres, indígenas e etc. Você poderia citar como exemplo no desenvolvimento 2 os indivíduos que cometem ataques homofóbicos, racistas, preconceituosos e justificam esses ataques com base na sua liberdade de expressão. Lembra que no comando da redação, ela falou o texto inteiro que a liberdade não é algo individual, ela quer saber sobre liberdade relacionada à vivência em sociedade, ou seja, a liberdade, ela é um valor social. Eu falei sobre isso nas lives gratuitamente aqui no meu canal e também no meu curso Redação de Elite UEMA. Lá eu propus esse tema antes da prova para a galera responder, tivemos aulas de revisão sobre esse tema, tivemos a oportunidade de reescrever sobre o tema, porque lá todo mundo que tirar abaixo de 8,5 é obrigado a reescrever sobre aquele tema. No Redação de Elite eu entreguei repertórios, entreguei teses, entreguei abordagens de temas. Foi por isso que a galera lá do Redação de Elite conseguiu notas acima de 9, 9,5, 9,25 e teve gente que conseguiu avançar mais de 100 posições por conta do peso da redação. Se você precisa se preparar em alto nível, o link do Redação de Elite vai estar no primeiro link aqui da descrição. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se inscreve nesse canal para não perder nada e até a próxima.